Olá pessoal, sou a professora Casey. Vamos seguir a parte de composição dos seres vivos, química da célula, a partir das proteínas, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre as proteínas então, esse constituinte orgânico tão importante para os nossos corpos. Sobre as proteínas, o que é importante lembrar? As proteínas elas são macromoléculas, ou seja, elas são moléculas muito grandes, são chamadas de polímeros. As proteínas elas são formadas por unidades menores, que são chamadas de monômero ou aminoácidos, certo? Então, o que seriam esses aminoácidos? Se a gente pensar, tem na imagem aqui mostrando, como se fosse um colarzinho de pérolas, certo? Sendo que cada perolazinha seria um aminoácido. E a junção, então, desses vários aminoácidos, essas estruturas menores, formaria uma proteína, o chamado de um polipeptídeo, ou seja, uma substância maior, certo? O que é importante lembrar? Em relação aos tipos de aminoácido, a gente tem 20 aminoácidos existentes no planeta, e esses aminoácidos, então, eles compõem a constituição dos seres vivos. Alguns desses aminoácidos o nosso corpo é capaz de sintetizar, e outros o nosso corpo precisa ingerir através da alimentação, então o nosso corpo não produz. Os aminoácidos que o nosso corpo produz naturalmente são chamados de aminoácidos naturais, e os aminoácidos que a gente precisa ingerir na dieta são chamados de aminoácidos essenciais, certo? É importante destacar que, dentre os compostos orgânicos que a gente vai estudar, a proteína é o composto orgânico mais abundante que a gente tem, tá? Ficando em primeiro lugar proteína, depois a gente vai ver que o nosso corpo é formado por lipídio, depois carboidrato, depois vitamina, também os ácidos nucleicos. Mas proteína é a principal, tanto que ela tem diversas funções no nosso corpo que a gente já vai ver na sequência. Mas onde é que eu encontro de fato proteína, então, na alimentação? As proteínas elas são encontradas em abundância nos alimentos de origem animal. Então, ovo, leite, queijo, carnes no geral, e aí pode entrar carne de gado, de peixe, de frango, certo? Carnes variadas. Mas eu não encontro proteína apenas nos alimentos de origem animal. Os vegetais também têm proteína, numa quantidade um pouco menor. A proteína de soja, né, que é muito utilizada, consumida por vegetarianos ou por veganos. Alguns outros vegetais, como brócolis, alguns grãos, como a lentilha, o feijão, também são bem ricos em proteínas. Então, principalmente de origem animal, mas não exclusivamente. Sobre a formação, então, das proteínas. As proteínas são formadas por unidades menores, que são os aminoácidos. A parte química desses aminoácidos, então, que dá origem ao nome aminoácido, quer dizer que tem um grupamento amina, ou seja, um grupamento com nitrogênio, e apresenta uma parte chamada de ácido carboxílico, ou seja, a carboxila aqui destacada na imagem. Portanto, a composição dos aminoácidos sempre vai ter carbono, hidrogênio, nitrogênio da amina, né, e o ácido carboxílico. O que a gente vai ter diferença entre um aminoácido e outro, formando os 20 tipos, é o radical, certo? Isso que vai variar o tipo de aminoácido. Quando um aminoácido ele se liga a outro aminoácido para formar uma proteína, ocorre uma reação de síntese, ou seja, a gente está formando alguma coisa, está formando uma proteína, que é a síntese proteica. Nessa reação química, nessa ligação peptídica, que é a união entre um aminoácido e outro, ocorre uma desidratação. O que é isso? A liberação de uma molécula de água. Então, acompanhando aqui, a gente tem um exemplo do aminoácido chamado de glicina, em que ele vai se ligar com outro aminoácido chamado alanina, certo? Ao ocorrer a ligação peptídica, a carboxila da glicina se liga com a parte da amina da alanina, e nessa união, nessa ligação, é liberado uma molécula de água, ou seja, ocorre uma desidratação. E ocorre, então, a ligação peptídica, que é a união entre esses dois aminoácidos. Em relação à arquitetura das proteínas, as proteínas elas podem formar até uma estrutura quaternária, mas isso não é para todas as proteínas que têm essa conformação. Como que acontece essa conformação das proteínas?
Então, a chamada estrutura primária nada mais é do que a sequência linear, ou seja, a ligação, o cordãozinho, o colar de pérolas, de um aminoácido se ligando a outro. É apenas uma sequência de aminoácidos. Só que essa sequência de aminoácido, ela vai mudando a sua conformação, vão ocorrendo ligações de hidrogênio e ela vai formando, em alguns casos, hélice, helicoide, e forma uma estrutura chamada de secundária, pela interação entre essas ligações de hidrogênio. Então, conforme que a gente consegue ver na imagem, estrutura secundária é já essa mudança de conformação com as interações, com as ligações de hidrogênio que ocorrem. A formação da estrutura terciária, então, a estrutura secundária começa a ser enovelar, ou seja, começa a se enrolar sobre ela mesma, formando uma estrutura então mais complexa. Também acontece mais ligações de hidrogênio, né, interagindo entre essas partes, formando uma cadeia proteica, né, então uma cadeia polipeptídica. Em alguns casos, como é o caso da mioglobina, que é a proteína do músculo, a gente tem uma estrutura terciária, certo? Entretanto, algumas proteínas mais complexas, que é o caso da hemoglobina, ocorre a união de várias estruturas terciárias. Então, assim, a gente tem vários grupamentos terciários se unindo. No caso da hemoglobina, a gente tem 4 grupamentos do tipo terciários, tá? Mais a presença do ferro, que vão ajudar a formar a estrutura quaternária da proteína, da hemoglobina, né? Que é uma proteína mais complexa, que é uma montagem dessas cadeias terciárias. Em relação, então, às funções das proteínas, lembrando que elas são, né, os compostos orgânicos mais abundantes no nosso corpo, elas têm uma grande variedade de funções no nosso corpo. Dentre essas funções, a gente pode destacar a função estrutural, ou seja, ela ajuda a formar, a estruturar partes do nosso corpo. Como, por exemplo, a gente tem o colágeno, né, uma proteína muito abundante no nosso corpo, que é presente na pele, que ajuda a questão de resistência. A gente tem também a presença das proteínas na membrana plasmática, que vão ajudar na entrada e saída de substâncias. Outro exemplo é a própria queratina, que é uma proteína que ajuda na impermeabilização do cabelo, das unhas, da resistência. Além disso, a gente tem as proteínas com função enzimática, agindo como catalisadoras, ou seja, acelerando reações químicas. Tá? É uma função bem importante que a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase depois sobre a questão das enzimas. A questão de defesa, então os anticorpos, que muitos pensam que são células, na verdade são proteínas que agem na função de defesa. Então os anticorpos, ou também chamados de imunoglobulinas, ajudam nessa questão da defesa do nosso corpo, onde atacam, né, os invasores, os chamados antígenos. Em relação ao transporte, as proteínas também agem na questão de transporte de gases, como é o caso da hemoglobina, que carrega, né, o gás oxigênio, carrega o gás de dióxido de carbono, em alguns casos carrega o gás monóxido de carbono, que pode acabar causando, né, até morte, né, que é um gás bem perigoso, a sua inalação, mas é a hemoglobina que faz esse transporte então, de gases no sangue. Em relação a proteínas que auxiliam no movimento, a gente tem a actina e miosina, que são 2 proteínas na hora da contração muscular que elas conseguem deslizar, se cruzar umas sobre as outras, permitindo o movimento de contração. E em relação hormonal, regulatória, a gente também tem o exemplo da insulina, que é um hormônio proteico que auxilia no controle da glicose do nosso corpo. Então, a gente tem uma variedade de funções das proteínas, né? Elas são bem variadas no nosso corpo, tem, então, essa grande importância. Aqui é um exemplo da membrana plasmática, que também a gente vai dar mais detalhe na aula de membrana, mas destacar que a gente tem proteínas que cruzam a membrana plasmática, permitindo a entrada e saída de substâncias. Elas também atuam no reconhecimento de organismos que querem entrar nas nossas células, né? Existem as chamadas proteínas periféricas, que elas ficam em contato com uma das extremidades, a extremidade externa, né, da nossa membrana plasmática. Então, essa proteína canal, ela vai auxiliar, né, no transporte, entrada e saída de substância. Então, essas proteínas vão auxiliar na formação da membrana. A gente vai ter um modelo chamado de lipoproteico, ou seja, vai ser formado por lipídio, que são os fosfolipídios, essas estruturas amarelinhas aqui que a gente tem, que vamos falar lá na aula de lipídios, e também formado por proteínas inseridas na membrana, né, ou em uma das faces, que são essas estruturas aqui azuis.
Em relação, então, à função enzimática das proteínas, é importante lembrar, então, que elas são catalisadoras biológicas, ou seja, biocatalisadoras. São proteínas que aceleram as reações químicas. Para acontecer a reação de uma enzima, ocorre o chamado modelo chave-fechadura, ou encaixe induzido. O que é isso? As enzimas elas têm uma alta especificidade. Assim como a chave da nossa casa serve só para abrir a porta da nossa casa, ela não vai abrir qualquer local, a mesma coisa assim são as enzimas. Elas têm, digamos que um segredo específico e elas servem para um grupo de substrato específico para quebrar. Por exemplo, a gente tem a enzima chamada de amilase salivar, encontrada na saliva. A amilase ela serve para quebrar amido, somente amido. Então, no momento que ela tem contato com uma proteína, pensem que a proteína é redondinha e o formato dessa proteína, dessa enzima é quadrado, ela não vai permitir o encaixe, então não vai ocorrer a reação. Por isso essa alta especificidade de acordo com o substrato. Então vai acontecer uma reação que é a seguinte: aqui a gente tem a proteína em cinza e o substrato aqui em verde. O que acontece? Essa proteína aqui, essa enzima, ela tem um encaixe específico para esse substrato. Digamos que seja a amilase salivar e aqui entra um amido. Então, vai ter um chamado centro ativo, que é o local onde vai acontecer a reação do substrato com a enzima. Vai ocorrer essa reação, então, de forma perfeita, permitindo esse encaixe. Após ocorrer esse encaixe, vai acontecer a reação, ou seja, essa enzima vai possibilitar uma mudança do substrato, liberando produtos. No caso da amilase, ela vai liberar produtos menores, ou seja, vai começar a degradação, a quebra do amido, tá? Então é importante lembrar dessa alta especificidade das enzimas, que elas agem acelerando a quebra dos substratos, ou seja, quebrando eles em produto. E também lembrar que a enzima é um tipo de proteína, tá? Lembrem que toda enzima é uma proteína, mas não é toda proteína que é uma enzima, como a gente já viu. Existem, né, diversos tipos de proteínas. Em relação ainda a enzimas, as enzimas elas são bem delicadas, porque elas vão ter alguns fatores que podem afetar o funcionamento delas. Se tratando de uma reação química, é importante a gente destacar que a presença de uma enzima acelera muito, por isso que ela é chamada de catalisadora ou biocatalisadora, porque numa reação química em que tu tem ela sem a enzima, ela vai ocorrer de uma forma bem lenta, tá? Como a gente pode ver aqui no gráfico, ela demoraria mais tempo e ela gastaria mais energia para ocorrer. Quando a gente tem a presença dessa enzima, desse catalisador, a reação acontece aqui em vermelhinho, como a gente consegue perceber, de forma mais eficiente, ou seja, gastando uma quantidade menor de energia. Ela reduz essa quantidade de energia para ocorrer a reação. Por isso que ela é um catalisador, ela acelera. Em relação aos fatores, então, que podem afetar o funcionamento da enzima, é a questão da temperatura, que ela pode acabar desnaturando, e aí algumas proteínas são capazes de renaturar e outras não. Então, o nosso corpo ele tem uma temperatura, né, de 36, 37 graus. Quando a gente tem febre, sobe muito a temperatura, começa a acontecer a desnaturação de proteínas. Elas começam a não funcionar de maneira ótima, adequada, e o nosso corpo começa a entrar em colapso, tá? Lembrando que cada organismo tem uma temperatura ótima, tá? Isso não é padrão. O corpo humano é um, o cachorro é outro, o gato é outro. Então, aqui no gráfico a gente consegue ver que as temperaturas elas vão ter um pico, ou seja, uma localização que vai ter a sua temperatura ideal para o funcionamento. Temperaturas abaixo ou acima já não vão funcionar de maneira tão eficiente ou até vão deixar de funcionar. Outra questão que afeta a velocidade e atuação de uma enzima é a questão da concentração do substrato. Por quê? Porque as enzimas elas vão estar disponíveis, né, a quebrar uma quantidade X de substrato e vai ter um momento que vai saturar, que é o ponto de saturação, aqui como a gente pode ver no gráfico. Nesse momento, pensa que todas as enzimas estão ocupadas, então não adianta entrar ainda substrato que ela não vai dar conta. Vai ser necessário, né, que tenha a liberação daqueles produtos para que venham ser quebrados aqueles substratos que estão, digamos, na fila de espera. E outro fator que afeta é o pH. E esse pH também, ele varia muito. Por quê? No nosso estômago, a gente tem um pH ótimo para o funcionamento da enzima, que é a pepsina, que é um pH ácido, ou seja, perto de 2.
Mas no nosso intestino a gente já tem outro pH, que é um pH mais básico, próximo a 8. Então o pH ótimo de cada local do nosso corpo, ele varia, tá? Não é um pH padrão ótimo também para todas as enzimas, varia de enzima e varia do local do corpo. E para finalizar sobre a questão de desnaturação de proteína, é importante lembrar que quando tu altera a temperatura, tu pode desnaturar aquela proteína, tu pode quebrar as ligações de hidrogênio, que é o que acontece com o processo da chapinha. Tu usa temperatura alta e tu acaba desnaturando as proteínas do cabelo, elas rompem, né, as ligações de hidrogênio e tu fica com o cabelo lisinho. Só que essa proteína é uma que é capaz de renaturar, ou seja, vai passar o tempo, tu vai lavar o cabelo e o teu cabelo vai voltar, né, ao formato normal, vai deixar de ser tão lisinho. Ela vai conseguir renaturar, ela vai readquirir de novo as ligações de hidrogênio, vai religar. Mas tem proteínas que não conseguem voltar, ou seja, renaturar, que é o caso do ovo, né? O ovo é um alimento proteico e tu tem ele no formato geral normal dele viscoso. No momento que tu cozinha ou frita um ovo, ele muda, ele desnatura suas proteínas e tu não consegue voltar à forma normal dele, renaturar ele, certo? Então não é toda a proteína que consegue renaturar. Com isso, a gente fecha a parte de proteínas, tá? Que é um grupo orgânico bem importante, tá? Dá um olhar especial para esse grupo. E na sequência, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre os lipídios e os carboidratos, tá certo? Até mais!